satisfação retornar com um novo post. Eu gostaria de abordar e desenvolver o assunto deste vídeo, entrando no tema ou nos assuntos, relacionados à corrupção nos governos das últimas ditas democracias esquerdistas ou socialistas no Brasil. Apenas tomando como base os últimos 16 anos. E, obviamente que entendemos que o início do socialismo no nosso país se inicia ali a partir do fim do regime militar e começo do governo Sarney, planificados pelos governos Collor, FHC e, enfim, concretado ali pelo petismo Lula, Dilma e também pelo seu sucessor e o arquiteto nos anos do governo Temer. Porém, por enquanto, vamos nos ater somente aos últimos 16 anos de corrupção desses ditos governos socialistas no Brasil. Dos governos Lula ao governo Temer. Bom, vamos começar nos atentando ao título desta matéria, que é do ano de 2017, publicada pela revista Isto É. Esse é um apontamento do Ministério Público Federal, em conjunto com um levantamento feito pela ONU, Organizações das Nações Unidas. Agora, fazendo um cálculo básico relativo a essa matéria, com relação a esses valores, 200 bilhões multiplicados pelos últimos 16 anos mergulhados no socialismo, encontramos um incrível montante de 3 trilhões e 200 bilhões de reais involucrados em corrupção. Isso segundo a ONU e o Ministério Público. Porém, em uma matéria de um site de economia do ano de 2013, já afirmava que esses valores poderiam chegar à soma de mais ou menos 1 trilhão de reais por ano, o que na nossa contabilidade básica alcançaríamos a estratosférica soma de 16 trilhões de reais desviados dos cofres públicos nos rumos dos governos petistas. Confira essa matéria. Logicamente que a matéria associa esse montante com relação à corrupção, descaso e toda a incompetência administrativa dos governos das épocas. Embora não se chegue a um consenso sobre estes valores, especialistas do ramo político e econômico calculam que a corrupção nos governos petistas trouxe uma perda para os cofres públicos da ordem de 6 trilhões e meio de reais. Uma pergunta: será que entendemos mais ou menos realmente, fazemos alguma ideia sobre estes valores? Muito bem, só para exemplificarmos, 2 trilhões de reais é basicamente o equivalente a todo o PIB da Argentina. O PIB do Brasil é o equivalente a 3 vezes mais que isso, 6 trilhões de reais, 6 trilhões e meio. Isso tendo como base o ano de 2018. O orçamento deste ano para a saúde no Brasil será de cerca de 129 bilhões de reais. Para a educação, cerca de 115 bilhões. Bom, esses são setores pilares da sociedade, setores básicos. Agora, uma outra soma simples é que se esses valores atuais, somados, tivessem sido investidos nesses setores nos últimos 16 anos, não teria sido investido nem 1/3 do montante desviado através desses esquemas de corrupção no período. Isso considerando o valor estimado de 6 trilhões e meio de reais, Contudo, um outro exemplo que acentua de forma drástica estes valores é analisando o orçamento que foi utilizado para ajudar na reconstrução da Europa no pós-guerra, o conhecido Plano Marshall, que teve um custo para os Estados Unidos e os aliados, convertido para os dias atuais, de cerca de 150 bilhões de dólares americanos, aproximadamente hoje 500 bilhões de reais. Quase nada comparado ao rombo do patrimônio no Tesouro Nacional. Bom,
Outra questão diretamente relacionada com a corrupção na era PT é o caso da Petrobras, que também ainda não se chegou a um consenso sobre o valor total do rombo. Estimativas dão conta de valores que ultrapassam 50 bilhões de reais, desviados por meio de propina e corrupção. Porém, a perda é muito maior. Calcula-se em cerca de 160 bilhões por desvalorização de mercado, segundo essa matéria de outros sites de economia. Embora ainda, segundo a matéria, a empresa tenha registrado perdas como patrimônio dilacerado e patrimônio depredado, perdas de ativos e desvalorização, hoje o valor de mercado da maior companhia brasileira é de cerca de 270 bilhões de reais. Em 2013, antes de se iniciar as investigações da Lava Jato e as descobertas dos desvios, e o seu valor estimado, o valor estimado da empresa, era cerca de 290 bilhões. Após, a empresa se tornou símbolo de corrupção e desmantelo dos governos socialistas no Brasil. Essa matéria divulgada e publicada pelo site da revista Época sintetiza mais ou menos o que estamos falando. Valores absurdos, inimagináveis dentro de uma concepção racional. Corrupção com nomenclatura conhecida, do nosso cotidiano, quase íntima de todos nós. Ou não conhecemos o tal do Mensalão, o Petrolão, o Valério Duto, o Lava Jato e outros mais. Nomes conhecidos e reconhecidos do nosso dia a dia, não? Então, quando vemos matérias como estas, por exemplo, passamos a perceber como funciona a democracia socialista, onde os corruptos se proliferam como fungos e a justiça se nivela como coparticipe direto no esquema de transformar o Estado tolerante frente à criminalidade, produzindo impunidade e imoralidade de toda sorte, o que, consequentemente, leva à degradação dos valores mais elevados, dos princípios sociais. Assim é a ideologia da corrupção. Trabalhar como um câncer a corroer e desolar tudo o que possa ser contra os seus avanços. Dentro de todo o cenário social, ali ele começa destruindo o que pode lhe criar opróbrio, como a educação, por exemplo, que transmite e imprime bons valores. Isso não lhe interessa. Então, se tende a procurar a sua deteriorização, cria-se a entidade da mentira, e falsificam ideologicamente a história, debilitam a saúde social, porque um povo débil e doente é mais fácil se manipular, não? Sem emprego, sem dinheiro, desesperançado, sem moral, mais fácil ainda. Então eles descredibilizam e desmoralizam as instituições e os setores ligados à vida pública do país. Assim o cidadão se vê perdido, sem confiança e descrente na intervenção dos agentes sociais. Se sente desamparado, um indivíduo isolado é, consequentemente, mais fraco, Assim eles procuram também dividir a sociedade, se auto-associando aos bons e ao lado do bem, a favor dos pobres, das minorias, desrespeitados e violentados socialmente. Por outro lado, o lado do mal, dos opressores, da classe média, a elite, os capitalistas, e assim eles logram dividir e enfraquecer a sociedade, para assim alcançar um melhor alcance de seus propósitos. Enquanto isso, a criminalidade destrói vidas, famílias, se institucionaliza o crime organizado, todas as esferas da sociedade, passa a ser do nosso cotidiano, deixando de impactar, impressionar as pessoas. Assim o cidadão se torna cada vez mais insensível ao semelhante e aos problemas sociais, transformando a sociedade em cada vez mais desumana. Esse é o trabalho da democracia socialista no Brasil. Assim trabalha a democracia da corrupção. E tudo isso nos foi outorgado pelos governos de outrora. O resultado é tudo isso.
2 ex-presidentes depostos, todos os ex-presidentes socialistas envolvidos em alguma suspeita de irregularidades em suas gestões, ex-presidente do Congresso Nacional cassado, deposto e preso, em plena função de seu mandato, e para completar a vergonha nacional, 2 ex-presidentes presos, hein? A economia é o nosso capítulo à parte, né? O que determina e gera toda essa nossa estabilidade social que tão bem conhecemos. Agora uma pergunta. Eu comecei a me indagar como esse país não quebrou, né, economicamente falando, né, diante de todo esse desmonte, de todo esse volume de dinheiro desviado. Realmente esse país é um gigante, né, pela sua própria natureza. Tantos anos de dilapidação de sua economia e ainda que tenha estado de joelhos, né, não tombou. Sua forte tendência realmente é erguer-se sempre. Incrível. Outra indagação que sempre tenho me feito e que gostaria que refletíssemos é: imaginemos que todo esse montante desviado, né, através de propina, de corrupção, tivesse sido realmente destinado aos setores sociais, como a saúde, a educação, a infraestrutura, gerando emprego, segurança social, transporte, tecnologia, enfim, a serviço do desenvolvimento nacional. Me pergunto como seria a condição do cidadão brasileiro hoje. Sim, porque embora toda essa dilapidação da nossa economia, somos a 9ª maior economia do mundo ainda hoje. Incrível o potencial do nosso país, não? Ou incrível como o nosso povo tem as costas largas, não? Porque tudo acaba recaindo na responsabilidade do cidadão contribuinte, não? Porque se os recursos que deveriam ser destinados a suprir uma demanda social são desviados, de alguma forma isso precisa ser minimamente compensado, né, meu amigo? E o que se faz então? Aumenta-se taxas, impostos. Pelo menos no quesito impostômetro sempre estivemos bem, né? Sem crises. É claro que estou ironizando, mas pensemos e reflexionemos sobre uma indagação que sempre está em minha mente. E se eu e você tivéssemos as mesmas oportunidades de decidirmos a direção e destino de todo o volume de dinheiro que gera o nosso PIB? Cerca de 6 trilhões e meio de reais a cada ano. Será que faríamos diferente? É só para reflexionarmos. Bem, essa foi a herança maldita deixada pela democracia dos governos petistas. 4.880 dias de democracia socialista, resumidos em escândalos, corrupção e um legado de crimes. Claro que não pretendo aqui ser leviano e desconsiderar que nesse período, obviamente, ocorreram sim avanços importantes, embora esses benefícios ficaram ocultos, enquanto a corrupção corroía tudo. Ou seja, a corrupção ela tem essa capacidade de desequilibrar e desestabilizar todo o bem-estar social alcançado. Esperamos e fazemos votos para que os próximos 16 anos de nossa história possa deixar um legado mais positivo e valoroso do que o de outrora. Sorte ao presidente e ao governo Bolsonaro. E justiça para todos. Aqueles que prezam pela justiça se alegram com seu cumprimento. Aos demais, cabe cumprir os seus reclamos. Se inscreva no canal, participe, comente e nos ajude. Deus é soberano acima de tudo e de todos. Nos vemos.